Tá chegando, gente? Já tá chegando. Bom, essa foi uma profecia que se cumpriu. É claro que o jumentinho não estava falando lá na hora, tá? Mas aqui é só porque eles resolveram falar aí, tá? Alguém já assistiu o filme do Shrek? Vocês lembram que o burro falava assim, né? Do Shrek. Então, essa profecia ela se cumpriu quando foi a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Isso mostra que as profecias que são relatadas na Bíblia, atenção aqui, ó, as profecias que são relatadas na Bíblia, praticamente todas elas se cumpriram. Só está faltando uma profecia se cumprir. Qual é a profecia que está faltando? Alguém sabe? Qual é? Jesus voltar. Muito bem, como é que é o nome? Bruno, parabéns, viu? A única profecia que está faltando se cumprir é a volta de Jesus. Então, se todas as profecias se cumpriram e só está faltando uma, dá para a gente acreditar que a volta de Jesus vai acontecer, sim ou não? Só a Luiz respondeu. Dá para acreditar que Jesus vai voltar, sim ou não? Sim. Amém. Então, que a gente possa sempre acreditar nessa esperança de que Jesus vai voltar, porque todas as profecias se cumpriram e só falta Jesus voltar para a última profecia se cumprir. Tá bom, crianças? Então, vamos levantar agora, vamos orar, tá? Todo mundo de pé. Vamos lá? Alguém quer orar aqui? Alguém quer fazer oração? Vem cá, então vamos lá. Feche os olhinhos. Convidamos a todos para que se coloquem de pé para fazermos uma oração. Obrigado por esse dia. Pela escola sabatina. Abençoe. Nos protege. Em nome de Jesus. Amém. Esse ali, só que você depois. Esse aqui. Só que falta uma qualidade ali, ó. Passando. Em breve um novo dia chegará. Jesus um dia morou entre nós e entrou na cidade de Jerusalém. Ele entrou triunfante na cidade, quando viveu entre humanos. Um dia voltará radiante nas nuvens do céu, e a ele cantaremos louvores. Declara aberto o programa do 13º sábado, com o tema Entrada Triunfal de Jesus em Jerusalém.
Você é grande ou pequeno, preto ou branco, gordo ou magro. Deus não julga pela aparência. Deus não julga pela aparência. Ele conhece o nosso coração. O próprio Jesus disse que para entrar no céu tem que ser como criança. Tem que ser com coração e ser tem que saber perdoar. Tem que ser uma pessoa sem rancor. Tem que ver todos como irmãos e amigos. Tem que ser simples de coração. Deus também usa criança. Foi assim como o menino Jesus no templo, no meio dos Davi diante de Golias, como Isaac mostrando confiança na hora do sacrifício. Jesus usou um menino com 5 pães e 2 peixinhos para alimentar uma multidão. Samuel era uma criança que ouvia e entendia nossos dias vemos muitas dos testemunhos de criança que são verdadeiras bênçãos nas mãos do Senhor. Deus também usa criança. Deus consta de usar criança obedientes aos seus pais. Crianças obedientes às suas tias. Crianças que gostam de obedecer a mim. Crianças que também gostam de orar. Seja na obra evangelística de louvor ou de oração. Vale a pena andar nos caminhos do Senhor, sabe por quê? Na hora da tristeza. Quando pensamos que estamos sozinhos. Quando estamos doentes. Ele é o nosso médico. Quando não entendemos a nossa lição de casa. Ele é o nosso melhor professor.
para a divisão norte-americana. Lá é muito frio, por isso que a Bebel está vestida com traje típico de lá. Já é muito difícil no verão, imagine no inverno. As ofertas ajudarão a construir 4 importantes projetos. O primeiro é o evangelismo da colheita no oeste da Virgínia e a construção de banheiros na sede do acampamento de jovens no Camp Polaris, no Alasca. O terceiro é a construção de ginásios de esportes nas escolas adventistas da Micronésia. E o quarto é o projeto infantil, que é a aquisição de colchões para o acampamento Polaris no Alasca. Nesse 13º, sejamos liberais, ajudando não só com as nossas ofertas, mas com as nossas orações. A oferta desse 13º sábado será destinada a algumas das regiões mais remotas da divisão norte-americana, como Gana, Micronésia, Alasca e as montanhas Apalaches da Virgínia Ocidental. Ouvimos histórias de cada um desses locais e hoje vamos ouvir um pouco mais sobre o acampamento Polaris, no Alasca. Apenas 5 a 10% das crianças que participam do acampamento são adventistas. E a maioria, cerca de 60%, vivem uma combinação incomum de algumas crenças cristãs, mescladas a crenças tradicionais sobrenaturais, como o xamanismo. Com muito cuidado e carinho, os instrutores do acampamento têm aproveitado as oportunidades para explicar que Jesus vence o mal e pode ser tratado como um amigo. Na região, a taxa de suicídios é muito alta, assim como a taxa de abusos. Porém, no acampamento Polaris, esses garotos e garotas conhecem a luz de Jesus, que não encontram em casa, tornando o local um verdadeiro campo missionário. Hoje, por meio da oferta do 13º sábado, temos a maravilhosa oportunidade de ajudar na estrutura do acampamento Polaris. Outro projeto é ajudar nossos irmãos e irmãs da Virgínia Ocidental, enquanto levam a verdade bíblica para o povo Apalache. E por fim, podemos ajudar na construção de ginásios em 3 escolas adventistas na Micronésia. Essas edificações têm provado ser uma ferramenta eficaz para aproximar as pessoas de Deus, através de atividades esportivas e seminários de interesse comum. Sejamos liberais. É importante que todos saibam que o mundo inteiro, todos os adventistas do mundo, nesse momento, estão em prol desses projetos que vocês ouviram, que a Paola falou. E como ela disse, no verão já é muito difícil. Imagine no inverno. Tem pessoas lá que não tem como louvar a Deus, não tem como ter uma vida digna. Pessoas passam fome naquele lugar. Então, todas as pessoas no mundo inteiro, todos os adventistas do sétimo dia, nesse momento, estão reunidos para ajudar a divisão norte-americana. E nós, hoje, aqui na Central, não é diferente. Não somos diferentes. Por isso, nós iremos ter a oportunidade de entregarmos as nossas ofertas especiais do 13º sábado, para que dessa forma possamos contribuir com o Evangelho, não somente na teoria, mas também na prática. Para Jesus é um privilégio construir igrejas, construir colégios, minha ofertinha manda se toma, e para Jesus toque coisa boa, para Jesus é um privilégio construir igrejas, agora que as ofertas foram recolhidas, eu peço que as nossas mídias avisem aqui à frente com as salvas para que juntos possamos orar não somente pelas ofertas da nossa igreja, para que possamos ter uma oração especial. Oremos. Querido Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor cuida do teu Evangelho.
Senhor estabeleceu a escola sabatina para a pregação do Evangelho. O Senhor abençoe muito esses projetos. São projetos maravilhosos que estão conduzindo crianças, jovens aos pés de Jesus. Que eles possam realmente se desenvolver e continuar pregando, inclusive em lugares bem remotos, como a região do Alasca, uma região muito fria. Ali também o Evangelho está sendo anunciado para a honra e glória do Santo. Abençoe esses recursos para que eles possam chegar até lá. E abençoe toda a oferta que será arrecadada nesse 13º em todo o mundo para a honra e glória do teu santo nome. E nós agradecemos muito a ti em nome de Jesus. Amém. Quando Jesus e seus discípulos andavam pelas estradas, seus passos derramaram nuvens de poeira. Jesus sempre andava um pouco à frente. Ele era calmo, estava sempre pensando. Jesus sabia que havia chegado o momento de acontecer algo muito importante. Sabia que estava na hora de deixar o povo saber que ele era o Messias, aquele que Deus enviara do céu para salvar o mundo, aquele a quem as pessoas estavam aguardando ansiosas por centenas de anos. Jesus e seus discípulos estavam se aproximadamente da cidade de Jerusalém. De repente, Jesus parou e começou a conversar com seus discípulos, dizendo: vamos para um lado que está diante. Ele disse a todos os seus discípulos: vocês encontrarão o jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem e o tragam aqui. Se alguém me perguntar por que vocês estão desamarrando, diga que o Senhor precisa dele. Jesus precisava do jumentinho porque logo iria fazer o que os profetas disseram que o Messias faria. Eis que o seu rei vem a vocês. Humilde, montado no jumento, no jumentinho, filho de jumento. Zacarias 9:9. Naqueles dias, os reis estavam nas cidades montados em grandes cavalos brancos, os maiores cavalos fortes e brancos que pudessem encontrar. Jesus disse a eles: vão e tragam o jumentinho. Jesus queria dar uma lição de humildade. Foi assim desde o seu nascimento. Os discípulos foram procurando o jumentinho, amarrado, exatamente como Jesus lhe dissera, que ele era o rei, mas entraria na cidade montado em jumentinho. Os discípulos sabiam que alguma coisa diferente estava para acontecer, por isso se apressaram a fazer o que Jesus lhe pediu. Eles saíram e foram